Foi o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e agora? Já faz um tempinho que isso aconteceu. Sim, a aposentadoria por tempo de contribuição ela não existe mais desde 2019. Mas fique aqui comigo no vídeo. Por quê? Além da pessoa ainda poder se aposentar por essa regra, nós temos que entender e agora? O que acontece quando uma regra de aposentadoria deixa de existir? Que foi o caso da aposentadoria por tempo de contribuição. É muito comum o segurado entrar em desespero agora, completando os 35 anos de tempo, ou os 30 anos de tempo se mulher, ele entrar em desespero e falar, poxa, que injustiça. Eu não tinha lá em novembro de 2019 os requisitos dessa modalidade, mas hoje eu tenho. A modalidade foi extinta e agora eu fico totalmente no prejuízo e não é bem assim. É claro, tem ali uma certa maldade quando a aposentadoria é extinta. Para essas pessoas que estavam prestes a se aposentar, preencher os requisitos, acaba gerando um certo prejuízo. Mas ele não é total, eu vou explicar para vocês. Porque de fato foi isso que aconteceu. A aposentadoria por tempo de contribuição, aconteceu exatamente isso daqui com ela. Ela morreu. Veja, aqui nós temos a data do óbito dessa aposentadoria, que é a data do dia 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência. Nessa data, ela deixou de existir. Ela não existe mais. Só que o que acontece, geralmente, quando uma pessoa falece, ela deixa herdeiros. Então não foi diferente com a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, ela deixou de existir em novembro de 2019, mas ela deixou pra gente alguns herdeiros. Eu vou dizer aqui 5 herdeiros. Como eu disse, deu cria essa modalidade de aposentadoria. Então nós não temos ela mais, só que temos 5 possibilidades de se aposentar com base nessa regra. É claro, é uma sopradinha no beliscão? Sim. A reforma da Previdência vem e dá um beliscão bem ardido na gente. Depois ela vem dar uma sopradinha com os herdeiros, com as regras de transição. Então é isso que acontece. A modalidade aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais. Só que nós temos uma modalidade do direito adquirido. O que isso significa? Significa que se você comprovar ainda hoje que na data do dia 13 de novembro de 2019 você preenchia todos os requisitos dessa modalidade, você ainda consegue pedir a aposentadoria com base nela. Mas aí você vai me falar, Lana, que loucura. Se pode dessa forma, por que a pessoa não pediu lá em 2019, ficou esse tempo todo sem receber? Porque muitas vezes, e isso não é raro de acontecer, ou seja, é bem comum as pessoas não terem noção do seu tempo de contribuição. As pessoas vão lá no simulador do INSS, apertam um botão e aí, olha lá, eu tenho 28 anos de tempo de contribuição. Mas ela não está considerando um período de atividade especial, um período rural, um período militar. Ela não está considerando formas de aumentar esse tempo, talvez buscando as microfichas, ou então reconhecendo um vínculo que está na carteira, mas não está no sistema do INSS. Então percebam que às vezes a pessoa vai descobrir que preenchia todos os requisitos lá na data da reforma dessa regra hoje, anos depois de consultar um profissional. Mas isso não impede de fazer o pedido na aposentadoria por tempo de contribuição com base nesse herdeiro. Esse herdeiro é um pouco diferente dos outros justamente por conta disso, porque aqui é o direito adquirido. Além disso, o que acontece? A regra de aposentadoria por tempo deixou de existir, mas aí a legislação trouxe para nós as regras de transição. E atenção, como o próprio nome diz, regras de transição. Essas regras, ao longo dos anos, elas vão deixar de existir. Por quê? Elas estão aí para dar essa ajudinha para as pessoas que estavam contribuindo com o INSS há muitos anos, quase próximo dessa modalidade de aposentadoria, e veio a reforma e retirou. Então aqui é de fato uma sopradinha nesse beliscão que a reforma deu. E nós temos 4 regras de transição. Olha só. Nós temos a idade progressiva, nós temos o pedágio de 50%, nós temos, além disso, o pedágio de 100% e os pontos. Essas são as regras de transição. Então é isso que acontece, porque o legislador seria muito sem noção de tirar uma regra de aposentadoria e aquelas pessoas que estavam prestes a se aposentar ficar totalmente no prejuízo. Por isso que cada regra de transição aqui tem seus requisitos próprios.
Algumas regras vão exigir um tempo um pouco maior. Algumas regras vão exigir idade, pontos e por aí vai. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição deixou para esses herdeiros que é comum para todos, que é o tempo de contribuição. Em todas essas modalidades, regras de transição ou direito adquirido, nessas 5 modalidades, algo é comum, que é ter 35 anos de tempo de contribuição se homem e 30 anos de tempo de contribuição se mulher. Além disso, os 180 meses de carência. Cuidado com a carência. A carência ela está dentro do tempo de contribuição. O que a gente precisa fazer é pegar aquele mês de tempo de contribuição e ver se ele vai contar apenas para tempo de contribuição ou se ele vai contar para tempo de contribuição e para carência. Se aquele mês ele é qualificado de forma suficiente para contar para as duas coisas. É isso que você precisa ver. Isso não significa que você precisa somar 35 anos mais 15 anos, né, que vão dar aí os 180 meses de carência. Cuidado, não. Você precisa verificar se aqueles meses de tempo de contribuição vão ser qualificados suficientes para contar para a carência, que é o pagamento em dia. Se as contribuições foram feitas em dia. Então, isso daqui é o que acontece quando uma modalidade de aposentadoria acaba. Não se desespere. Pode ser que você não preencha os requisitos na regra do direito adquirido, mas pode ser que você preencha nas regras de transição. Por isso que vale a pena olhar cada uma dessas e se você tiver dúvida e quer que eu explique aqui o passo a passo bem certinho de cada modalidade, coloque aqui. Explica, coloque aqui uma hashtag Explica, Lana, que eu vou trazer para vocês, explicando cada uma dessas modalidades. E você vai estudar, vai anotar e verificar se você preenche os requisitos. Espero que vocês tenham gostado, deixe aqui nos comentários e eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!